Jornal Área VIP. Poluição das águas e seu efeito sobre a cadeia alimentar. Vantagem e desvantagem em funcionamento das hidrelétricas no Brasil. Como foi vida e obra de Tales de Mileto? Qual a relação de suas ideias com a crise hídrica no país? Problemas sociais ocasionados pela falta de água no Brasil. Presença do quadro Fala Professor e do cronista Rafael Garcia. Jornal Área VIP. Boa noite. Boa noite. A poluição ultimamente é um problema muito sério em todo o mundo. Por isso agora vamos com a repórter Gabriela Bonifácio para saber mais sobre a poluição das águas. Boa noite, Gabriela. Boa noite. Um dos maiores produtos que poluem a água do mar, além do teste de lixo jogado, é o petróleo, o qual prejudica a fotossíntese, pois interfere na chegada de luz aos fitoplânctons. O acúmulo de detritos como poeiras e argilas também interfere na transparência da água, prejudicando a fotossíntese e as cadeias alimentares marinhas. A poluição da água pode tornar as praias e os rios impróprios para banho, pois as transforma em verdadeiras fontes de contaminação por vírus e bactérias, e são poucas as pessoas que sabem disso. O oxigênio liberado pela fotossíntese vem da água e não só dos sabores, como muitas pessoas pensam. Por isso, é importante tomarmos cuidado com o que nós jogamos nas nossas águas. O processo da fotossíntese é realizado utilizando dióxido de carbono e a água para obter glicose através da luz solar. A poluição aquática prejudica as cadeias alimentares, pois consiste na incorporação de substâncias tóxicas aos peixes e moluscos, que servem de alimento para os humanos, causando envenenamento em massa, entre outros problemas. Falaremos sobre as hidrelétricas com o professor de Geografia, Enzo Rafael. Boa noite, Enzo. Estou aqui com o professor Enzo Rafael e ele vai nos explicar um pouco mais sobre o funcionamento das hidrelétricas. Primeiramente, boa noite, eu sou o professor de Geografia Enzo Rafael e vou falar aqui sobre o funcionamento das hidrelétricas. Bom, a água captada no lago através de barreiras vai para a casa de força através de tubos metálicos ou canais. Passa pela turbina e, ao passar pela turbina, ele segue seu curso natural. E quais são as vantagens? Bom, as vantagens é que, apesar do seu alto custo de instalação, a sua fonte de combustível, que é a água, é de custo zero. Não emite poluentes e aqui no Brasil, que é cortado por imensos rios, se torna uma fonte de energia muito sustentável e altamente renovável. E as desvantagens? Apesar de ser uma fonte altamente sustentável e renovável, traz grandes problemas ambientais e sociais, como as extinções de certas espécies de peixes e traz doenças, como a malária. Obrigada. Agora falaremos com a professora Sabrina Roberta com o quadro Fala Professor. Hoje, 40% da população do planeta já sofre com a falta de água. E no Brasil não é diferente. Estamos vivendo com essa realidade. As chuvas não estão sendo suficientes para encher os reservatórios. Além disso, a mudança de clima resultará em menos chuvas e mais evaporação em algumas áreas. No gráfico em vermelho, podemos ver a temperatura e em azul a distribuição de chuvas no território brasileiro. Também podemos que, como choveu bem menos em abril, maio e junho. Nesse ano foi realizada uma pesquisa em que constatou que nesse mesmo período de tempo está chovendo bem menos que o esperado. A região centro-oeste e sudeste são responsáveis por 70% da produção de energia. E como estão com seus volumes baixos, estão produzindo bem menos, praticamente nada. E para piorar, a água só diminui. Nesse gráfico podemos ver a diminuição de água dos reservatórios da região sudeste. Aí você se pergunta, por que isso é importante para a sua vida? Além de você precisar de água para sobreviver, os vestibulares sempre dão ênfase a temas atuais. É comum vestibulandos se depararem com questões que envolvam eventos que se destacaram no Brasil e no mundo. E um desses temas é a falta de água. No quadro podemos ver uma questão que aborda este tema. E eu irei resolver para vocês. O sistema Cantareira perdeu 6% do seu volume por meio da evaporação, no período de junho de 2013 a agosto de 2013, ficando assim com 982 bilhões de litros. Qual era o volume total de água antes da evaporação? Aqui vamos colocar litros, 982, e a porcentagem que é o 100 menos 6. Litros que a gente quer descobrir x
E aqui o 100. Tá. 94x, que vai ser o 100 menos o 6, que vai ser igual a 982 vezes 100. Tá. 94x é igual a 98.200. X vai ser igual a 98.200 dividido por 94, que vai ser igual a 1.044,7 bilhões de litros. Vamos para o intervalo. Voltamos já. E a sua pergunta foi Ficou bolado, joguei aquela corda pra fora. Ué, já vai. Eu dava chave. Joguei a corda pra fora pra impressionar mesmo. Pra ver os caras tudo telando. Você tá zoando. Tinha que ver. Falou, bro. Qual foi, negueiro? Uai, que Garcia, foi, mano? Não briga não. Garcia, Não briga. Garcia, Não briga. Eu vou morrer. Meu Deus, ele tá sem pulso. Meu Deus, Ele tá a respirando. gente precisa de dinheiro pra comprar aquela máquina pra salvar a vida dele. Era quanto? 10 reais. Quem tem? Caraca. E agora, Meu Deus, não tenho. Mas aí, aquela vizinha lá, ela quer a máquina. Verdade. Ô, amiga, eu preciso de 10 reais pra salvar a vida do meu irmão. Ai, meu Deus. Ai, amiga, muito obrigada. Eu achei. Aê! Compra a máquina MD e nunca mais fique na... Jornal Área VIP. voltamos. Diretamente da PUC de São Paulo, com o repórter Enzo Rafael, que nos contará um pouco sobre a vida e obra do grande filósofo Tales de Mileto. Boa noite, Jornal Área VIP. Estou aqui com o professor Rafael Garcia. Ele vai falar um pouquinho agora sobre a vida de Tales de Mileto e sobre a obra dele também. Então, boa noite. Tales de Mileto foi considerado o pai da filosofia grega. Seus pensadores iniciaram uma física e uma cosmologia. O Tales ele buscava um elemento físico que fosse substrato e força geradora de todas as coisas, que no caso foi a água. E a justificativa para isso era sua percepção instintiva da água sobre a vida dos animais, das plantas e das civilizações. Tales costumava dizer até que tudo era feito de água para ele. E ele caminhava em diversos caminhos da sabedoria. Como ele tinha um conhecimento do relógio solar, ele foi um dos pioneiros na compreensão do eclipse solar, e ele já conseguia calcular a altura de uma pirâmide naquela época. Mas o grande mérito de Tales não foi a utilização da água para explicar tudo. Foi que, pela primeira vez, uma pessoa ela tentava explicar o seu mundo com um fato racional, um fato sensível. E Tales, juntamente com Anaximandro e Anaximenes, formou a escola de Mileto. E foi assim que começaram os esforços humanos para explicar a vida de um jeito racional. Entendi, professor. Então, a relação das ideias dele com essa que podemos chamar de crise hídrica no Brasil? Então, é simples. Ele dizia que tudo vinha da água e que tudo era gerado por água. E atualmente no Brasil, as pessoas vêm dando cada vez mais valor para a água. E vem ocorrendo cada vez mais crise no Brasil, por busca da água. Então, essa relação de que era a força geradora de tudo, ela sempre vai ser correta, porque o ser humano vai sempre precisar da água e sempre vai viver em conflito. Não só o ser humano, as plantas também, os animais, todo mundo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Jornal Área VIP. Diretamente com o repórter Padilha, veremos os conflitos ocasionados pela água no Brasil. Boa noite. Estamos aqui diretamente do setor militar urbano, com o sociólogo Eduardo Oliveira. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Quais são os problemas sociais ocasionados pela falta de água no Brasil? O Brasil vive uma insegurança hídrica há 9 meses. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados mais atingidos por essa crise. O relatório de Comissão Pastoral da Terra, que é conhecido como CPT, apontou que em 2014
o Brasil registrou o maior número de conflitos por consumo de água, desde quando esse levantamento foi iniciado em 2005. Coincidentemente, o recorde de 127 casos envolvendo 42 mil famílias no país aconteceu no ano marcado pela seca extrema em vários estados do Brasil, principalmente no Sudeste e no Nordeste. Das 127 ocorrências, 55 tinham preservação em relação ao uso da água, 49 estavam ligadas à instalação de barragens e açudes e 27 referentes à apropriação particular de áreas em que a água era considerada bem comum. E como superar esses problemas? Então, existem várias medidas que podem ser tomadas para reduzir o consumo de água, né? A primeira, é a mais importante na verdade, economizar água evitando desperdício, que é o principal, saneamento básico, ou seja, tratamento dos esgotos domésticos e projetos de irrigação evitando o consumo exagerado da água. Obrigado, Eduardo. De nada. De Padilha, para o jornal Área VIP. Agora ficamos com o cronista Rafael Garcia. Boa noite, sou o cronista Rafael Garcia e eu vou contar uma crônica que é de minha autoria, mas que ela foi um fato real que aconteceu na minha vida e que eu fiquei muito chocado. Semana passada eu estava fazendo minha caminhada matinal de sempre e eu sempre me deparo com algumas cenas cotidianas. E eu vi uma mulher limpando a calçada com uma mangueira. E eu já tinha visto ela fazer isso outras vezes. Mas por algum motivo esse dia eu me senti muito perturbado e resolvi falar com ela. Eu fui lá falar com ela, perguntei por que ela gastava tanta água para limpar a calçada com essa crise que a gente está passando. E ela falou que economizava bastante água em casa e que já era o suficiente. E isso me deixou muito atordoado, porque é um pensamento da maioria das pessoas no Brasil. Então, eu acho que para a gente conseguir ter uma melhora nessa crise, tem que ter um melhor racionamento de água, mas tem que partir das pessoas também, economizar a água de casa. Boa noite. Ficamos por aqui. Até a próxima. Bom final de semana, amigo. Bom final de semana a todos.